Bom dia, muito bom dia. Todos os estudantes do 8º ano do ensino fundamental, todos os professores também sejam muito mais do que bem-vindos. Eu sou a professora Maria Fernanda, sou professora de projeto de vida. Estaremos juntos no decorrer desse ano letivo de 2021. Já começo saudando, este nosso recomeço, este ano letivo, de que eu estou assim profundamente esperançosa de que seja um ano com tranquilidade, que possamos desenvolver, as nossas aprendizagens de uma forma muito produtiva, muito frutífera. Que prazer poder estar com vocês. Hoje a gente tem, além de estarmos juntos, temos aqui a presença super especial de uma estudante da rede, a Maria Eduarda. Ela é lá da Escola Estadual Giovanni Batista Raffo, que fica em Suzano. Ô, Duda, seja bem-vinda! Muito bom dia, bom dia, estudantes e professores que estão nos acompanhando. Meu nome é Maria Eduarda, eu tenho 12 anos e eu sou estudante do 7º ano da Escola Professor Dr. Giovanni Batista Raffo de Suzano. Que legal, obrigada por estar com a gente, Duda. Ela veio abrilhantar o nosso encontro, ela vai fazer um pouquinho assim um papel de mediadora, trazendo as respostas que vocês colocarem para a gente no chat. Legal? Bom, a nossa aula hoje, pessoal, é uma aula de acolhimento, dentro do projeto de vida, e eu já quero, então, começar contando para vocês qual é o nosso objetivo com o nosso encontro. Então, a gente pretende iniciar o ano letivo acolhendo todos os estudantes, os professores da rede, e quais são as competências socioemocionais que a gente vai trabalhar, então, no nosso encontro de hoje. São a autoconfiança, curiosidade, empatia, resiliência, abertura ao novo e imaginação criativa. Aliás, gente, falando em competências socioemocionais, tem um autor brasileiro que, puxa vida, se tem um autor que desperta na gente um montão de emoções, esse autor certamente é o Guimarães Rosa, Por isso que eu quero começar, então, abrindo com chave de ouro o nosso encontro de hoje com uma citação, de Guimarães Rosa, lá na sua obra mestra, O Grande Sertão Veredas. E nessa obra ele nos presenteou, com a seguinte frase: o mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas. Mês que vem, elas vão sempre mudando, mas que elas vão sempre mudando. Por isso que a gente está aqui hoje, porque a gente acredita na educação, a gente acredita no poder de mudança e de transformação de que a educação é capaz de realizar conosco e com quem nos rodeia. Legal? Vamos lá. Hoje, para a nossa aula de acolhimento, e quero contar que essa aula se divide em 2 partes. Então, esta que estamos realizando hoje, na próxima semana, teremos a segunda parte dos nossos encontros de acolhimento. Nestes 2 encontros, então, nós vamos ter como tema principal os 4 pilares da educação. Será que vocês já ouviram falar nesses 4 pilares? Será que vocês sabem quais são? Vejam aí na tela. A gente tem, então, o aprender a ser, aprender a conhecer, aprender a fazer e aprender a conviver. Pessoal, esses 4 pilares são direcionamentos que a gente vai utilizar ao longo de todo o nosso ano letivo juntos, em projeto de vida. E eu quero contar para vocês um pouquinho de como surgiram, então, esses 4 pilares, porque, sabe, não é uma coisa tão nova assim. Eles foram criados por um professor francês chamado Jacques Delors, lá em 1999, quer dizer, já tem mais de 20 anos que existe essa ideia dos 4 pilares da educação. E essa ideia, ela é apoiada pela ONU, a Organização das Nações Unidas, que surgiu em 1945, e que pelo braço, da ONU chamada Unesco, que cuida de educação, ciência e cultura. Então, esses 4 pilares da educação são os que a gente chama de pilares da educação da Unesco, e que nós vamos, então, aplicando ao longo dos nossos encontros no dia de hoje. Já que eu contei para vocês como surgiram os 4 pilares da educação, vamos ver um pouquinho melhor sobre eles? Vejam só.
No eixo do aprender a conhecer, este é um eixo que diz respeito à competência cognitiva, o pensar, o raciocinar, né? Então, se trata de exercitar principalmente a atenção, tendo a habilidade de fazer comparações com os conhecimentos já adquiridos. Este é o eixo do aprender a conhecer. E é bem legal se vocês conseguirem, assim, focar bastante nesse momento em que a gente vai conversando sobre os 4 eixos, porque mais para frente a gente vai retomá-los, tá bom? Então, o eixo do aprender a conhecer. Depois a gente tem o eixo do aprender a fazer, que é o eixo da competência produtiva, né? De produzir. Significa colocar em prática os conhecimentos adquiridos, desenvolvendo novas habilidades, novas aptidões importantes para entender as situações que se apresentarem na carreira escolar e também, né, na vida em sociedade. Segundo eixo, este do aprender a fazer. Vamos lá para o terceiro na tela para vocês, que é o aprender a conviver. Do que trata o aprender a conviver, pessoal? É o eixo, então, da competência relacional ou social. É a relação, né, nossa, do jovem, né, com os outros e também com o meio ambiente. Quer dizer, quando a gente fala em aprender a conviver, a gente não está falando apenas em aprender a conviver com o outro, também, mas também aprender a conviver conosco mesmo, aprender a conviver em respeito com o meio ambiente, né? E, por fim, a gente segue para o último pilar da educação, que é o pilar do aprender a ser, que é o eixo da competência pessoal. É a relação do jovem consigo mesmo, desenvolvendo e fortalecendo a sua identidade. Então, é o desenvolvimento dos talentos que cada um tem. Quando a gente mostra, né, que é capaz de elaborar reflexões com 2 coisinhas super importantes e que vocês já ouviram falar tanto, que são a autonomia, a capacidade da gente pensar por nós mesmos, né? E a capacidade crítica, que é a gente olhar e não sair acreditando, né? Quer dizer, opa, deixa eu analisar aqui, vamos discernir um pouquinho melhor sobre as informações que me são passadas. Porque a gente vive hoje nesse bombardeio de informações por todos os lados, né? Então é sempre bom que a gente possa também ter um pouco um filtro, né, do discernimento para pensar as coisas de uma maneira crítica. Legal? Muito bom, pessoal. Vamos seguindo juntos, então. Por quê? Vejam aí na tela. Hoje, especificamente, nesse nosso primeiro encontro, a gente vai falar de 2 pilares da educação. A gente vai falar também qual é a importância desses pilares na construção do nosso conhecimento. Quais são os 2 pilares que abordaremos mais especificamente hoje? O aprender a ser e o aprender a fazer. Para a gente pensar com um pouquinho mais de profundidade sobre cada um desses pilares, é que eu quero convidá-los a fazer assim uma dinâmica, não é, Duda? Acho que a gente pode chamar de, de dinâmica, que é o seguinte. Ó, Duda, tá vendo essa caixinha aqui? Pessoal, estão vendo essa caixinha aqui que eu tenho na minha mão? Eu queria que vocês pensassem o que será que tem dentro dessa caixinha, só que, claro, vocês não vão assim chutar aleatoriamente, eu vou dar uma dica. A dica está aí na tela. Olha só, o que tem aqui dentro é a coisa mais importante do mundo. Duda, pronta para pescar as respostas aí no chat? 1 minutinho, pessoal, a gente já se encontra.
Duda, veio respostas aí pra gente? Sim, Pro, a gente tem bastante interação aqui. A Pro Maria do Carmo falando que é um espelho. A Pro Kelly falando que é esperança. Tem a Pro Creuza falando que é amor. Tem também a Pro Selma falando que é um espelho para ver o nosso reflexo. Tem bastante interação. Que interessante. Gostei, pessoal. Vocês trouxeram respostas bem bacanas, né? Então, o amor, a esperança. Alguns trouxeram assim, numa linha um pouquinho mais abstrata relativa aos sentimentos e que, nossa, são absolutamente fundamentais. Certamente o amor e a esperança poderiam estar guardadas nessa caixinha. Mas eu quero mostrar para vocês por quê. Algumas pessoas acertaram, né, Duda? Bastante gente trouxe já uma resposta que é justamente o que tem aqui dentro. Eu vou mostrar então para vocês e aí a gente vai pensar juntos. Vejam aqui, ó. Estão vendo? O que é isso, hein, pessoal? Não sei se dá para vocês verem muito bem, mas é um espelho, né? E aí, quando a gente coloca que a coisa mais importante do mundo somos nós mesmos, afinal de contas é isto que vemos refletido, né, no espelho. Puxa, o que será que significa na prática, né, a gente entender, né, que nós mesmos somos a coisa mais importante do mundo? Será que significa que, então, se eu sou a coisa mais importante do mundo, então, assim, eu só me importa, só o meu umbigo que importa, ninguém mais, eu não vou me preocupar com ninguém mais? Não, essa é uma leitura muito egoísta e individualista, né, dessa ideia. No fundo, quando a gente coloca que a gente precisa entender que somos a coisa mais importante do mundo, a gente quer dizer que, sabe, gente, se cuidar, se acolher, se cultivar é muito fundamental para que a gente consiga também cuidar, acolher e cultivar o outro e o que o outro tem para nos entregar de melhor. Não é? Essa é um pouco a reflexão que a gente faz quando a gente faz esta dinâmica do espelho, né? E aí, pessoal, queria então seguir com o nosso encontro de hoje. Vejam aí na tela para vocês. Que quando a gente se olha no espelho, né? A gente pensa em autoconhecimento, na verdade, né? E aí a gente diz assim, puxa, é incrível como uma simples caixa de papel e um pedaço de vidro, né? Podem causar um vidro reflexivo, né? Um espelho, podem causar um impacto tão grande na gente mesmo e na maneira como a gente se enxerga. Essa era um pouco a reflexão que a gente queria trazer para vocês. Duda, essa primeira dinâmica foi bem legal, mas eu vou te convidar para a gente seguir para uma segunda dinâmica. Legal? A segunda, se na primeira a gente falou, então, sobre autoconhecimento, sobre nos enxergarmos, pensar sobre a gente mesmo, então, agora a gente vai continuar nesse sentido. Por quê? A gente vai ter um momento que a gente chamou assim de momento mão na massa. Vejam aí, a gente vai produzir um quadrinho de papéis coloridos. O que a gente vai precisar para produzir este quadrinho e qual é a intenção, né, desta atividade mão na massa? Olha, os papéis coloridos são esses aqui, mas, pessoal, se vocês não tiverem aí facilmente esses papeizinhos coloridos, vocês podem usar papel de caderno, papel sulfite, podem colorir com o lápis de cor, fazer borda com a caneta. Olha, enfim, a imaginação, o céu é o limite, né? E aí vocês vão precisar de 4 pedaços, né, desses papéis coloridos, porque em cada um destes pedaços vocês vão escrever uma coisa. Então, no primeiro papelzinho colorido, vejam aí na tela para vocês, vocês vão escrever o que neste ano de 2021 você pretende conhecer. No outro papelzinho colorido, você vai escrever o que
no ano de 2021 você pretende fazer para conquistar os seus sonhos? No terceiro papelzinho, você vai escrever o que você fará este ano para conviver melhor com os colegas. E sabe, gente, a gente precisa pensar que no ano de 2021 a gente vai ter pelo menos 2 locais em que vamos interagir com os nossos colegas. Um local é o ambiente físico da escola e um outro local é o espaço virtual, que também requer gentileza, empatia, respeito, educação, né? Aqui no nosso aplicativo do Centro de Mídias, né? E, então, no quarto papelzinho, você vai escrever o que você pretende fazer para ser uma pessoa melhor. Para quem é bem atento, já sacou um negócio. Duda, o que o povo sacou nessas instruçõezinhas aí? Não são os 4 pilares? Sim, os 4 pilares da educação. E achou bem interessante essa dinâmica, né? Inclusive para os professores fazerem na escola e com os alunos. Vocês também podem fazer em casa, improvisar com folha sulfite mesmo. E coloquem o que vocês pretendem conhecer, o que vocês pretendem fazer, como vocês querem conviver melhor com seus colegas e o que você pretende fazer para ser uma pessoa melhor. Perfeito. Duda, vamos fazer juntas, então? Eu vou te dar os papeizinhos, você vai produzir o seu quadrinho. Enquanto isso, o pessoal produz em casa também. Daqui, assim, uns 2 minutinhos, acho que dá, né? A gente se encontra. Vamos lá, pessoal. Será que deu tempo de vocês conseguirem pensar um pouquinho? Foi pouco tempo, né? Depois, com um pouco mais de calma, um pouco mais de tranquilidade, vocês podem retomar, né, este quadro. E aí vocês podem colocar em um lugar assim que vocês tenham sempre acesso, que vocês consigam sempre bater o olho. Opa! Olha aqui os meus 4 pilares, né? O que eu estabeleci para mim nesse ano, né? Para vocês conseguirem sempre estar lembrando, né? Ah, Duda, você fez o seu quadro. A gente pode compartilhar? Pode. Então, vamos lá, bonita. A gente tem aqui, ó. Duda, o que você pretende aprender a conhecer melhor esse ano? Você falou que quer conhecer um pouquinho mais sobre a cultura brasileira. Que lindo! Será que a Duda quer aprender a fazer neste ano? O que ela vai fazer para conquistar os sonhos dela? Bom,
A Duda colocou que pretende estudar mais. É isso mesmo, Duda, estudar mais. Muito bom. Aí, no pilar do aprender a conviver, né? Então, assim, o que será que a Duda pretende fazer para conviver um pouco melhor com os seus colegas, né? Neste ano, os colegas da escola, mas a gente pode pensar também num âmbito um pouco maior, a gente pode pensar assim, para conviver melhor com a família, não é? Com os colegas, os amigos. A Duda colocou que ela pretende ouvir mais antes de falar. E isso é super importante, né, pessoal? Porque quantos mal entendidos, né? Quantas discussões a gente não acaba tendo assim por bobeira, né? Só porque a gente não estava muito disposto a ouvir o que o outro tinha para falar, né? E aí a gente acaba pensando coisas que às vezes não são exatamente daquela forma. Então, ouvir bastante é fundamental para a gente ser uma pessoa boa, né? Tranquila de se conviver. E o último pilar, então, aprender a ser. A gente perguntou para a Duda, Duda, o que você quer aprender a ser, né? No decorrer deste ano de 2021, para ser uma pessoa um pouquinho melhor. E aí a Duda coloca que ela quer aprender a ser mais empática. O interessante é que quando a Duda traz a questão da empatia, percebam que isto se relaciona com todos os outros eixos da educação. Então a empatia, né? Como que ela pode estar assim a serviço, né? Do aprender a conviver, do aprender a conhecer, também do aprender a ser. Para a gente pensar um pouquinho que muito embora sejam 4 pilares, eles estão todos assim bem interconectados, né, Duda? Não dá muito para separar as coisas, né? Sim, isso mesmo. E legal. Então a gente vai, infelizmente, se encaminhando, né, para o final do nosso encontro. E eu gostaria de me despedir de vocês desejando, e aqui com a Duda do meu lado, representando, né, a todos os estudantes da nossa rede e também com muito carinho me reportando aos professores da nossa rede, gostaria de desejar que façamos, ao longo do ano de 2021, uma jornada em que possamos ser cada vez mais acolhedores, já que o tema da nossa aula hoje é o acolhimento. Eu desejo que, apesar de termos que estar distantes, né, fisicamente, e usar essa aparatagem, né, a máscara, enfim, que a gente consiga desenvolver formas, né, de nos acolher de uma forma assim tão calorosa, tão gostosa, como se pudéssemos estar próximos fisicamente. Daqui a pouquinho a gente vai poder. Um bom começo de ano, gente, para todos nós. Que seja um ano maravilhoso. Duda, obrigada, linda, por estar aqui conosco. Foi um prazer ter você. Um prazer é todo meu estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Sempre que precisar, estamos aí. Fica o convite para as próximas, então. Obrigada, pessoal. A gente se encontra. Olha, temos um encontro marcado na próxima semana, quando a gente vai, então, desenvolver a segunda parte dos nossos 2 encontros de acolhimento em projeto de vida. Hoje, conversamos um pouquinho sobre quais foram os pilares que a gente tratou hoje. Vejam aí. Aprender a fazer e aprender a fazer e aprender a ser. Na próxima semana, então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre aprender a conhecer e aprender a conviver. Combinados? Até lá, pessoal. Um grande, grande beijo. Tchau, tchau.